Café com leitura, livro de Êxodo, capítulo 3. Impressionante a história que nós temos visto, né? Que saga maravilhosa. O texto de capítulo 2 fala que Moisés, então, sabendo que ele era um israelense que nasceu dentro da corte, cresceu dentro da corte do faraó, ele vê um homem espancando outro israelita e ele vai lá e toma as dores e mata aquele homem, e o faraó fica sabendo e Moisés tem que fugir. Ele foge para uma região que é Midian, uma região longe, distante. Então, na visão de Moisés é o seguinte: eu não pude ajudar o meu povo da maneira como eu quis, de uma maneira errada, né? Ele, de vez de ouvir primeiro o que Deus havia a dizer a ele, ele tomou as dores para si próprio e as consequências foram extremamente severas. Ele foi marcado de morte pelo faraó. Isso mostra para nós uma grande lição, que quando nós não ouvimos a Deus, muitas vezes nós fazemos coisas extremamente erradas. Então há uma lição preciosa para os nossos dias hoje aqui também. E no capítulo 3, então, Moisés está vivendo em Midian e ele casa com uma das moças daquela região, que é Zípora. E ele está cuidando do rebanho do seu sogro, que é Jetro. E é interessante, ele está com uma vida pacata, tranquila. Eu falei com o meu povo, eu falei com Deus, então eu não posso fazer mais nada. Mas veja que interessante, Deus marca um encontro conosco. E mesmo no lugar ermo, distante, afastado, Moisés é encontrado por Deus. Deus aparece a Moisés numa sarça ardente, ou seja, um arbusto que estava pegando fogo, e Moisés fica curioso para saber o que estava acontecendo e se aproxima, e então Deus começa um diálogo com Moisés. Moisés, Moisés, e ele responde: eis-me aqui. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Veja que interessante, Deus se mostra como Deus santo, bendito, e que não está aceitando Moisés no seu pecado, mas está aceitando fazer de Moisés um projeto de Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa bendita, que nós podemos também aprender para a nossa vida. Deus não aceita o pecado, mas aceita o pecador. E, portanto, Deus quer renovar, revigorar, restaurar a vida de Moisés. E mais do que isso, quer usar Moisés para também abençoar e cuidar do seu povo. Então a posição de Deus não é uma posição apenas individual. Muitas vezes nós achamos assim, Deus está de bom tamanho para mim só, mas Deus tem uma proposta para a minha família, para os outros, para todos. Então nós precisamos estar dispostos a ouvir o que Deus tem a nos dizer para o coletivo, para a comunidade, para a sociedade. Isso é importante para nós também nesse sentido. E Moisés ouve então e ele fica petrificado, fica aterrorizado, porque Deus fala para Moisés: eu ouvi o meu povo, desci até eles e agora eu vou livrá-los do Egito. E Deus está dizendo: eu vou fazer isso através de você, Moisés. O que será que Deus quer fazer através de nós? Essa é a pergunta que nós devemos também responder nas nossas vidas.